Bom dia a todos. Nós vamos com um pouco de evangelho hoje. O nosso vídeo de ontem deu um probleminha e nós resolvemos fazer uma nova transmissão com um vídeo melhor, tá? Então, meu nome é Silvana e vou falar sobre o capítulo 1, na Instrução dos Espíritos, a Era Nova. O capítulo, ele fala da vinda do Cristo, fala de Moisés e do Espiritismo. Nós temos que conscientizarmos do nosso papel diante da espiritualidade, o que nós devemos fazer, por onde nós devemos passar. O item 9, ele fala sobre Moisés, que Deus é único, e Moisés foi o espírito escolhido por Deus para trazer o conhecimento desta unicidade de Deus aqui na Terra. Então, Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não só para os hebreus, mas também para os pagãos. Deus queria naquela época já uma mudança de comportamento dos seres humanos que aqui estavam. Então essa foi a missão de Moisés, tornar Deus conhecido. Diante dessa missão, Deus ditou para Moisés os 10 mandamentos. Então, Moisés foi o intermediário do início da espiritualização aqui na Terra. Os 10 mandamentos é o germe da mais ampla moral cristã. Então, Moisés trouxe esse germe, essa luz para a Terra, que iria servir, como um farol para toda a humanidade, como até hoje os 10 mandamentos ainda regula o comportamento do ser humano aqui na Terra. Ele é uma luz, uma orientação, um roteiro de como proceder moralmente diante da sociedade e diante da espiritualidade. Moisés ensina para o povo a moral. Então, a moral que Moisés trouxe para o povo foi um convite para regenerar. Regenerar em quê? Aperfeiçoar a alma. Dizer para esse povo que a vida é além desta aqui, além da vida material. Então, Moisés foi um grande missionário aqui na Terra. Ele trouxe os ensinamentos para o aperfeiçoamento da alma daquela raça que ainda era semi-selvagens, daqueles humanos que estavam presos à matéria, à ignorância e que tinham uma inteligência notável, mas apenas na matéria. E Moisés trouxe a religião Moisés trouxe a religião como espiritual. Ele traz a mudança da religião
passando de um período semi-espiritual para um período inteiramente espiritual. A raça humana estava acostumada a ter objetos, animais, em que eles se apegavam como um Deus. Então essa foi a grande missão de Moisés. E Moisés foi também um legislador, porque ele trouxe a disciplina para o povo aqui, além dos 10 mandamentos. Então, junto com os 10 mandamentos, ele aliou as leis materiais de disciplina para o povo que aqui estavam na época que ele passou pela terra. Depois de Moisés veio o Cristo com outra transformação, com outra renovação para o ser humano. Então o Cristo vem com a proposta de aproximar os homens e torná-los irmãos. Com isso, ele estabelecia a solidariedade no mundo por meio da caridade e do amor ao próximo. Então, o Cristo renova um pouco mais os ensinamentos quando ele traz a lei de amor e caridade e, junto com isso, trabalha entre os homens o termo de irmãos, o termo de amorosidade, as virtudes. Ele traz também a solidariedade entre os povos aqui na terra. O Cristo trouxe uma proposta de renovar a terra para receber para morada de espíritos superiores. Então, o Cristo veio e exemplificou a lei de amor e de caridade e as virtudes que nós deveríamos desenvolver no nosso espírito. Esse Cristo amoroso, esse Cristo que exemplificou e que foi e é incansável nas lutas pela humanidade, para o crescimento moral da humanidade. Então nós tivemos a primeira revelação, Moisés, através dos 10 mandamentos, e tornar a religião inteiramente espiritual. Nós tivemos o Cristo, a segunda revelação, que tornou os homens como irmãos, e ele aproxima os homens uns dos outros e torna-os como irmãos, e traz para nós o exemplo da lei de amor e caridade. E aí o Cristo deixa para nós que teria uma terceira revelação, o Consolador prometido, que iria dizer aquilo que ele não havia dito, aquilo que ele ainda tinha deixado por incógnitas, que ele tinha deixado por meio de parábolas, porque os irmãos que aqui estavam não suportariam um conhecimento maior do que o que ele já tinha trazido. Então, a terceira revelação é o Espiritismo. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade. Então, a proposta de mais um avanço da humanidade é o Espiritismo. O que o Espiritismo
traz, qual é a proposta dessa religião, dessa doutrina para o mundo. Então, Moisés abriu o caminho com os 10 mandamentos, o Cristo continuou esse caminho com a lei de amor e caridade, e o Espiritismo arrematará esses ensinamentos. De que forma que o Espiritismo arrematará esses conhecimentos? De que forma o Espiritismo vai dizer para nós onde nós devemos melhorar? Então, precisamos saber que o Espiritismo é de ordem divina. Ele acomoda-se nas próprias leis da natureza. Ele não foi estabelecido de qualquer forma na Terra. Então, ele tem grande e útil objetivo, que é o desenvolvimento moral, espiritual aqui na Terra, e que ele traz outra grande transformação, que é a comunicabilidade com os espíritos. Então, o Espiritismo soma os 10 mandamentos de Moisés com a lei de amor e caridade que o Cristo exemplificou, e agora o Espiritismo clareia a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, segundo Fenelon, o mundo estava se perdendo, estava saindo do caminho que Deus e a espiritualidade maior tinha planejado para a Terra, e por meio da ciência. A ciência foi desenvolvida à custa do que é uma ordem moral. Então, a ciência, ela não foi estabelecida na Terra pela matéria, mas pela espiritualidade, e foi conduzindo-nos ao bem-estar moral. Isso, a ciência saiu do caminho que deveria estar. Então, quem que estava tirando proveito dessa situação? Os espíritos das trevas. Então, o Espiritismo vem e coloca a ciência no rumo da espiritualidade. Então, o Espiritismo, ele é ciência, uma ciência que caminha lado a lado com a espiritualidade. Esse é o caminho de volta para a ciência aqui na Terra. E aí, de novo, cristãos, então um chamamento para nós. O coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Não pode ser ciência de um lado e religião de outra, porque todas as pesquisas, todos os inventos que a ciência traz, está primeiro plasmado no mundo espiritual. É algo que já está planejado e permitido por Deus para que aconteça aqui na Terra. Então, tudo é fácil para aquele que crê e ama. Tudo fica fácil, tudo passa, tudo fica de forma objetiva, clara, quando eu tenho essa vida entregue à amorosidade e à fé. Então, o Espiritismo também é religião. Por quê? Porque ela também trabalha a fé. Então, nós unimos no Espiritismo a ciência e a religião. E o amor
esse amor que o Cristo veio exemplificar, ele enche de uma alegria que é incontável, indizível na vida de quem ama e crê. E aí vem todos os princípios filosóficos. E o Espiritismo assenta as suas bases em 3 grandes áreas. O Espiritismo é filosofia, quando ele trabalha a essência do ser humano, ele é ciência e ele é religião. Então, esse tripé, ciência, religião e filosofia, faz parte das bases da doutrina espírita. Então, a revolução que o mundo espera e que está sendo preparado para esse mundo de regeneração é muito mais moral do que material, porque a nossa inteligência, ela já está bem desenvolvida desde a época de Moisés. Lá na época de Moisés, essa inteligência material já estava bem desenvolvida. De lá para cá, o desenvolvimento é muito maior. Então, nas bases da matéria, nós sabemos como fazer, como elaborar, como intercalar uma área com a outra, como interdisciplinar. Materialmente, falta o nosso passo moral e espiritual. E nós precisamos ter a consciência que os grandes espíritos, os mensageiros divinos, sopram a fé que nos sustentam. Eles nos ajudam como obreiros esclarecidos e ardorosos. Quer dizer, obreiros que estão a caminho do esclarecimento, obreiros que trabalham em prol da regeneração da Terra, e que nós devemos fazer ouvir a nossa voz interior humilde, para que saibamos nos colocar diante da fé e do amor, diante de toda a experiência que é nos colocada aqui na Terra. O Espiritismo também é uma ciência que nós devemos entender que ele veio para esclarecer outra dinâmica, outra situação, que é nós respeitarmos os irmãos que estão em outras crenças. Cada crença tem uma parte, um pedacinho, um fragmento daquilo que o Cristo disse para nós, em cada uma. Então, cabe ao Espiritismo a união dessa fé, a união desse amor, a união dessas religiões. Nós não viemos para separar, nós viemos para complementar, para estudar, para trazer o que nós deveríamos já ter feito há muito tempo, que é a união em volta dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, no livro Consolador, responde à questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Aí Emmanuel responde: o Consolador, como Jesus, terá que afirmar igualmente: eu não vim
destruir a lei. Eu vim complementar essa lei. Então, esse Consolador é aquele Consolador prometido por Jesus, que havia de vir para dizer o que Jesus não pôde dizer na íntegra. Ele disse por parábolas. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças e dizer que tá tudo, é só o Espiritismo que é certo. Não, cada religião tem um fragmento, um pedacinho daquilo que o Cristo veio dizer, e nós devemos respeitar, porque a hora, o momento é esse daqueles espíritos que estão naquela religião. Nós devemos o quê? Contribuir para que essas religiões avancem, para que essas religiões cresçam moralmente e no entendimento espiritual daquilo que o Cristo veio dizer. A missão do Espiritismo tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras, dos triunfos materiais. O Espiritismo não veio para falar da matéria, o Espiritismo não veio para estar lado a lado do que é glorioso materialmente. O Espiritismo veio para verificar junto das almas aquilo que ainda não foi crescido espiritualmente, aquilo que ainda não foi desenvolvido espiritualmente, ampliar o conhecimento daquilo que nós ainda não aprendemos. O Espiritismo tem um roteiro para esse aprendizado. E nós devemos entender, segundo Emmanuel, que esclarecendo, nós devemos esclarecer o erro religioso, onde quer que ele se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. Então, nós precisamos distanciar, nós precisamos ser coerentes entre os nossos atos e os ensinamentos do Cristo. Esse é outro esclarecimento que Emmanuel coloca, que é um erro religioso de ter um discurso grandioso e não conseguir colocar em prática esses ensinamentos. E aí Emmanuel, na mesma questão, continua falando. Agora ele fala para os espiritistas, para nós que já estamos no espiritismo. O espiritista sincero, ele precisa enriquecer os valores da fé, porque ele representa o operário da regeneração do templo do Senhor, porque nós já estamos no conhecimento que deveria ser de há muito tempo. Nós já lidamos com o conhecimento da comunicabilidade dos espíritos. Nós já trabalhamos com os ensinamentos do Cristo em nossa vida. Então, nós temos que ser conscientes do valor da nossa fé e ser um espiritista sincero de acordo com os ensinamentos do Cristo. E Emmanuel continua: onde os homens se agrupam em vários departamentos, então, em vários lugares onde há o agrupamento de homem ante altares diversos,
mas onde existe apenas um mestre, que é Jesus Cristo. Precisamos compreender isso. O Cristo é a união de todos os povos aqui na Terra. É Ele que traz os ensinamentos que dão bases para o mundo de regeneração. É o Cristo que é a base do ensinamento do Espiritismo também. E no item 11, a instrução dos Espíritos traz Santo Agostinho, que foi um trabalhador na religião dele diante dos ensinamentos de Deus. Da forma dele, ele foi um grande trabalhador. E hoje, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita ou do espiritismo. Mas Santo Agostinho abandonou aqueles ensinamentos dele de antes? Não. Santo Agostinho, quando chega no plano espiritual, ele vê a espiritualidade com os olhos do espírito, o que ele não via enquanto homem. Então ele, com os olhos do espírito, ele divulga o espiritismo como as bases de transformação da Terra neste momento. Santo Agostinho pertence a uma vigorosa falange dos pais da Igreja. Então, Santo Agostinho, ele continua no trabalho, na espiritualidade, na divulgação da cristandade, com seus esteios sólidos, com as suas bases sólidas. Então, ele é um espírito de alto padrão, de alta superioridade espiritual, e ele continua trabalhando pela Igreja e pelos fundamentos dos ensinamentos do Cristo com bases sólidas. E como tantos outros homens, pelo trabalho que ele fez aqui, quando ele chega no mundo espiritual, ele passa a ver com os olhos do Espírito, e aí ele modifica o jeito de divulgar os ensinamentos do Cristo enquanto Espírito. Então, Santo Agostinho, ele liberta a sua alma porque ele vê as claridades novas e compreende o que antes ele não compreendia. Então, ele só ampliou o conhecimento dele, ele não deixou de lado aquilo que ele sempre defendeu aqui, que ele sempre trabalhou aqui. E nós queremos desejar a todos um dia de paz, um dia de serenidade, um dia de compreensão, e que Jesus esteja com todos. Tenham um bom dia.